Cristo a todos. Aqui quem fala é o presbítero Michael Knight, e eu quero trazer para você aqui, né, mais um esclarecimento sobre o debate entre o pastor César Cavalcante e o pastor Carlos Moisés, do Conjunto Voz da Verdade. Irmãos, eu quero fazer aqui uma segunda parte. Quero aqui pontuar algumas questões que foram faladas neste debate, e eu quero esclarecer algumas coisas que foram ditas e que precisam de uma correção, né? Que o pastor César Cavalcante, né, possa estar também vendo esse vídeo. Esse vídeo não é para afrontar, não é para denegrir, mas eu proponho aqui trazer, né, uma resposta mostrando que a doutrina da unicidade de Deus, ela é coerente com os textos bíblicos, e aquilo que foi levantado pelo pastor César Cavalcante está contrário à revelação que a palavra de Deus traz. Então eu quero que você observe com atenção, preste atenção, que eu irei responder aqui algumas perguntas, algumas questões que o pastor César Cavalcante levantou, e que possa ser bênção para você que está ouvindo, possa esclarecer, e que a luz da revelação da palavra de Deus ilumine o seu entendimento, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Presta atenção agora, né, nesse vídeo, na fala do pastor César Cavalcante, e veja a questão que ele levantou. Preste atenção aí no vídeo. Nem é o tema do debate, né, pastor? Mas tudo bem. Calma aí. Peraí. Você vai se colocar contra esse texto também? Não vou pôr nada contra o texto que tem na Bíblia. Então, você pode blasfemar contra o Espírito Santo e ficar de boa? Não, que e isso? Contra o Pai? Tá doido? E contra o Pai? Ele é o próprio Espírito Santo. Não, mas lá está dizendo, você pode pecar contra o Pai e haverá perdão. Você pode pecar contra o Filho e haverá perdão. Se eles são a mesma pessoa, como você explica esse texto? Como? Não, você pode... Quem pecar contra o Espírito Santo. Não. O texto não diz isso. Não, o texto diz assim. Quem pecar contra o Espírito Santo. Se você pecar contra o Pai ou contra o Filho, você tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito, não tem perdão nem nessa vida, nem na próxima. E aí? Essa é a pergunta que eu tô te fazendo, porque pra mim tá tranquilo. O Pai Nomenclatura, meu Deus do céu, que atrapalha vocês. Então explica o texto. Primeiro... Vocês perceberam aí, irmãos? Então, segundo o pastor César Cavalcante, né, na sua fala, ele disse que estava escrito no texto: quem pecar contra o Pai é perdoado, quem pecar contra o Filho é perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. E ele pediu para o Carlos Moisés explicar o texto, porque se realmente o texto traz essa narrativa que o pastor César colocou, realmente ali nós íamos entender realmente uma trindade. Mas qual que é o problema? O problema aqui, irmãos, é que o pastor César Cavalcante, por ter um raciocínio trinitariano, ele imaginou um texto, né? Ele imaginou, porque esse texto não existe, essa citação que ele fez não existe. Esta passagem sobre a blasfêmia do Espírito Santo, ela está lá em Mateus capítulo 12, do versículo 31 a seguir. Está lá em Marcos, também capítulo 3, o versículo 28 e o 29. E também em Lucas capítulo 12 e o versículo 10. Confira na sua Bíblia. Você vai ver que não existe essa narrativa que o pastor César Cavalcante trouxe. Não existe, não está na Bíblia. É um equívoco de um raciocínio trinitariano. E eu, pela minha experiência, eu já quero dizer para você que isto é um mal que se apega àqueles que defendem a doutrina da Santíssima Trindade. Muitas das vezes eles imaginam o texto, porque isso é pregado nos altares, né? Você vai perceber, se você, às vezes você que estava vendo esse vídeo, você já viu pastores em cima do púlpito: se você pecar contra o Pai perdoa. Se você peca contra o Filho perdoa. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. Quantas vezes eu já ouvi isso? Você que está vendo esse vídeo, quantas vezes você já ouviu isso? E não existe esse texto. Você pode provar a divindade do Espírito Santo. Você pode provar usando a gramática. Por exemplo, Jesus disse: eu vos darei outro Consolador. Que essa palavra outro Consolador, Jesus está colocando o Espírito Santo no mesmo pé de igualdade dele. O Espírito Santo está parelha com Jesus. Parelha.
E ele tem uma autoridade tão grande, o Espírito Santo tem uma autoridade tão grande, que se alguém blasfemar contra o Pai, tem perdão. Contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Você fala, irmão Maicon, não existe quem pecar contra o Pai e contra o Filho. Não existe, irmãos. Não existe. Eu vou mostrar para você. Eu já citei as referências. É só você conferir na sua Bíblia. Então vamos ver aqui aonde é que o pastor César tropeçou, aonde é que ele errou, e o equívoco, né, dele ter levantado essa questão, e ele ainda pediu a explicação por Carlos Moisés. O pastor Carlos Moisés, ele não conseguiu explicar. Por quê? Porque não está na Bíblia. É um versículo que estava apenas na mente do pastor César Cavalcante. Né? Como é que eu vou explicar esse texto, sendo que ele nem existe? Fica aí a questão, né? Então vamos embora para o texto? Vamos ver realmente essa questão aí. Eu acredito que vai ser bênção para a sua vida. Eu acredito que vai esclarecer a sua mente, né? Vamos para o texto. Lá em Mateus, capítulo 12, o versículo 31 a seguir. Diz assim, ó: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se qualquer disser uma palavra ociosa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem aqui e nem no século futuro. Tá vendo? Em momento algum você vai ver aqui a citação: quem pecar contra o Pai. Não tem. Jesus fala bem assim, ó: a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não será perdoada aos homens, né? Mas se alguém disser uma palavra ociosa contra o Filho do Homem, será perdoado, né? Contra Jesus, homem, será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. A questão de pai, que o pastor César Cavalcante colocou, ela não existe, meus irmãos, né? Quem pecar contra o Pai. E agora eu quero explicar para você aqui o mistério da unicidade. Você vai ver agora a unicidade nesse texto que eu vou te apresentar neste momento. Vamos para o contexto. Se você voltar um pouquinho, lá no versículo 22 de Mateus, ainda capítulo 10, olha o que está acontecendo. Eles trouxeram, então, um endemoniado que era cego e mudo para que Jesus o curasse. E Jesus, então, curou esse endemoniado, que era cego e mudo, de maneira que ele começou a falar e também a enxergar. Os fariseus, que estavam movidos de inveja, de ciúme, eles falaram bem assim, eles ouvindo, né, que o que Jesus tinha feito, eles falaram bem assim: esse aí expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Tá vendo? Eles então, vendo falar daquele sinal, daquela maravilha, dessa libertação, eles com ciúme, eles acusaram Jesus, falaram assim, ó: ele está expulsando os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, falando que o espírito que estava em Jesus era o próprio Satanás. E aí então Jesus vai repreender ele. Jesus fala bem assim, Jesus, conhecendo o pensamento dele, Jesus falou assim, ó: todo reino dividido contra si mesmo, né, não pode subsistir. Toda cidade, né, ou casa que está dividida contra si mesmo, ela não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, o reino de Deus, o reino dele está dividido e não vai subsistir. Agora, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que então expulso os vossos filhos? Né? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Aí Jesus fala no versículo 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente, furtar os seus bens, sem primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E aí então, irmãos, Jesus traz essa questão aqui, ó: por isso eu vos digo que todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Toda palavra ociosa que disser contra o Filho do Homem, contra ele, vai ser perdoado, né? Porque Jesus perdoou aqueles que pecaram contra ele, né? Lá na cruz mesmo ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, quando você peca contra Jesus, porque Jesus estava ali, ele era o próprio Deus, mas ele estava ali em carne. Então muitas pessoas, né, por ver
ali Jesus, né, filho de José, de Maria, seus irmãos que estavam ali no meio, era natural as pessoas não acreditarem que ele era o quê? Que ele era esse próprio Deus encarnado. Então, esse tipo de pecado, né, que as pessoas cometeram contra Jesus, o negaram, né, muitos viraram as costas para ele, esse pecado que as pessoas cometeram, ele perdoou. Mas é diferente do que está acontecendo aqui no texto, junto do seu contexto. Porque aqui Jesus ele estava fazendo sinais e as maravilhas. Os fariseus, eles já ali no inveja, no ciúme, eles ignoravam aquela obra que estava sendo realizada e eles estavam então pecando contra quem? Contra o Espírito Santo, que é quem estava em Jesus fazendo as obras. E aí, irmãos, veja aqui o mistério, a revelação. Lá em João capítulo 14, o versículo 10, olha o que está escrito aqui em João capítulo 14, o versículo 10, né? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aí ele diz, crede, fala bem assim, ó, crede que estou no Pai, que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus falou que quem que estava realizando as obras era o Pai que estava nele, o qual eu digo para você que é o Espírito Santo. Porque lá em Mateus capítulo 1, versículo 23 diz, o anjo fala, não temas, José, receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado, ou seja, a natureza humana, o filho, ó, o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quem é o pai de Jesus, o pai da natureza humana, da carne, é o Espírito Santo, né? O qual era o Espírito que estava habitando em Jesus, ou seja, o Pai, ele está no Filho, fazendo as obras. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram, que o façam em Espírito e em verdade. Então esse Deus, o Pai, que é o Espírito Santo, que foi ele que gerou Jesus no ventre da Virgem, ele estava em Jesus realizando as obras, realizando as maravilhas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 19, Paulo diz, ele fala assim, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Quem que estava em Cristo? Deus, o Pai, que é o Espírito Santo. Quando Jesus estava fazendo sinais e os fariseus, movidos de inveja e de ciúme, eles falaram que Jesus estava expulsando os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios, eles estavam pecando, irmãos, contra o Pai, contra o Espírito Santo, que gerou Jesus no ventre da Virgem. Olha para você ver que maravilha. Isso é unicidade, irmãos. É o único Deus que é Espírito que se manifestou em carne. Ou seja, gerou um ser humano e ele estava habitando neste ser humano. Porque a Bíblia diz que Deus antigamente falou aos nossos pais de várias maneiras, né, pelos seus profetas. Ou seja, o Espírito Santo, né, esse próprio Deus, ele enchia ali os profetas e ele falava por intermédio dos homens. Mas agora, nos últimos dias, ele nos falou por meio do seu Filho. Ou seja, ele agora, ele gerou, né, um corpo, ele gerou um ser humano, né, e ele está ali habitando nesse ser humano que é a sua encarnação. Ou seja, o Filho se trata da encarnação, do corpo físico, do corpo visível deste Deus que é invisível, deste Deus que é Espírito. Jesus falou, está muito claro, né? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. O Pai que está em mim é quem realiza as obras. Então quem que estava realizando as obras? Em Jesus, o Pai. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Quem estava em Cristo? Deus. E Jesus falou, crede ao menos por causa das mesmas obras, né? O Pai, ele está em mim, por isso ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem, por quê? Porque o Pai está nele, né? O Pai é o Espírito Santo, a natureza divina de Jesus Cristo. Então ele falou, todo pecado será perdoado aos homens. Ou seja, se você, aí fala, aquele que disser uma palavra ociosa contra o Filho do Homem será perdoado. Jesus, ele perdoa as pessoas que cometiam o pecado na sua ignorância, as pessoas que por falta às vezes ali de não crer, né, que esse próprio Deus estava ali em carne, ali, de não crer nele, eles foram perdoados lá na cruz. Lá na cruz,
Jesus clamou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O apóstolo Paulo, ele até diz lá em 1 Coríntios 2,8, né, que se eles soubessem que Jesus era o Senhor da glória, não o teriam crucificado. Por que eles crucificaram Jesus? Porque não sabiam que ele era o Senhor da glória. Eles clamaram, né, solte Barrabás, né, e a Jesus eles falaram: crucificam. Até esse pecado contra o Filho, contra a natureza humana, esse pecado ele foi perdoado. Agora você atribuir a Satanás uma obra que Deus está fazendo, você negligenciar, igual os fariseus, eles negligenciaram ali então o que? Eles negligenciaram, né, os sinais. Esse pecado, ele não teve perdão. Então essa é a resposta que eu trago, né, para você que medita nessa questão aí, e veja que o pastor César Cavalcante, ele se equivocou. Quando ele disse bem assim, que quem pecar contra o Pai é perdoado, quem pecar contra o Filho é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. E ele não entendeu o contexto, ele não entendeu o que estava acontecendo, ou seja, ele se equivocou na sua pergunta, né? O Carlos Moisés não tinha como ele responder, porque o texto que ele apresentou nem existe. Então, pastor César Cavalcante, se você ouvir esse vídeo aí, presta atenção nesse ponto, examina, veja o contexto, entenda o que está acontecendo, e aí você vai perceber que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a blasfêmia contra o Pai, porque o Espírito Santo é o Pai. Foi ele que gerou Jesus no ventre da Virgem. Jesus falou: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Paulo diz: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E Jesus falou: eu e o Pai somos um corpo e um espírito. E lá em João 8,24 Jesus disse: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele é o eu sou. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E esse é Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré.